de hoje. Agora você não entende, porém, mais tarde irá entender. Parece profecia. Agora você não entende, porém, mais tarde irá entender. E digo de novo, agora você não entende, porém, mais tarde você irá entender. A gente pode estar abençoado em tantas áreas da nossa vida. Está tudo bem na nossa família, está tudo bem na nossa vida pessoal, mas podemos mesmo assim carregar no coração algumas frustrações que elas são só nossas. São frustrações na vida da gente que Deus não remove, ou até Deus demora para fazê-lo. E é nessas horas que nós precisamos confiar de que Deus sabe o que é melhor para você, o que é melhor para mim. Então, nós precisamos carregar com a gente esta boa notícia, de acordo com o texto de Romanos, no capítulo 8, onde Deus diz assim para nós que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. É Deus que faz isso. É Deus que trabalha nos bastidores para que aquela coisa coopere para o seu bem. E cabe a nós acreditar, ter fé de que Deus não está jogando com a gente. Deus não é sádico. Ele sabe o que está fazendo. Você pode não entender nesse momento, mas depois você vai entender. Agora você não entende, mais tarde vai entender. Não deixe que as contradições da vida te deixem amargo. Não permita que essas contradições façam você desistir dos sonhos de Deus para a sua vida. Tem um homem na Bíblia Sagrada, foi um dos homens que causou o maior impacto no primeiro século na história da igreja. Sem ele, muitos textos do Novo Testamento nós não teríamos. Muitas das lições que nós temos hoje sobre Jesus, nós não teríamos. Foi um dos homens mais usados por Deus na expansão do Evangelho no primeiro século. O nome dele era Saulo de Tarso, e que Jesus mesmo muda o nome dele, põe a ele um apelido de Paulo. Paulo, então, era um homem tremendamente usado por Deus, mas ele tinha algo na vida dele que o incomodava. Ele chama isso de um espinho na carne. A ideia de um espinho na carne, para você ter uma ideia, seria algo assim, sabe, farpa no dedo. Sabe uma farpa que entrou debaixo da unha e não sai, aquela coisa dói. Você sabe que unha encravada parece que dói mais que pancada, né? Que incomoda. Nota, é uma coisa muito pequena, quase que insignificante. Paulo, o que você tem? Uma doença? Não. Você tem um problema grave, você está para morrer? Não. O que você tem? Uma farpa no dedo. Alguém ia falar, deixa para lá. Paulo fala, aquilo me incomodava. Chega ao ponto que ele diz o seguinte: eu cheguei a falar com Deus algumas vezes. Pedi para Deus para tirar isso da minha vida. Nota que estava incomodando mesmo a vida dele. Agora, Deus não tirou o incômodo dele. Mas uma coisa que acontece é que Deus, naquele momento, reveste Paulo de tanta graça, dá para Paulo tantas experiências, que elas trabalham quase como uma compensação por aquela situação na vida dele que não iria mudar. Então, Paulo desistiu do projeto de Deus para a sua vida de maneira alguma. Tanto que é um dos homens que eu considero mais bem-sucedidos da história, porque ele consegue em vida dizer assim: completei a carreira. Eu fiz tudo o que Deus tinha para mim em vida. Foi assim a vida de Paulo.
Vamos ler nas próprias palavras de Paulo? Texto da Bíblia Sagrada, em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, ele conta isto, no capítulo 12, diz assim do versículo 7 em diante: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. A coisa era tão ruim para Paulo que Paulo falava: é o diabo em pessoa que mandou, o diabo mandou um demônio em pessoa para me atazanar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Paulo tinha tanta fé na oração que ele achava que orar uma vez já resolve. Orou 3. Nota que a coisa estava incomodando mesmo. Mas ele, Deus, me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em outras palavras, Paulo, se eu tirar isso de você, você vai ficar orgulhoso, eu não vou conseguir te usar. Eu preciso que você fique fraco, porque eu só consigo agir através de pessoas quebrantadas. Eu só consigo agir através de pessoas que não são cheias de si. Eu preciso que você continue dessa maneira, Paulo, senão eu não vou conseguir realizar o que eu tenho que realizar através da tua vida, porque você vai se orgulhar. E a hora que você se orgulhar, parou tudo. Eu não consigo mais. A ação minha do meu espírito não passa através do orgulho. E para te manter humilde, eu preciso deixar esse espinho na tua carne, essa coisa te perturbando. Continuando o texto, diz: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, é que sou forte. Você tem pedido para Deus mudar algo na sua vida? Seja na sua saúde, algo que te incomoda, nas suas finanças, algo no seu relacionamento, uma habilidade que você não tem, e Deus ainda não fez nada a respeito disso. Você tem pedido isso? Eu não estou dizendo para você desistir de pedir isso para Deus, tanto que Paulo continuou pedindo outras vezes. Mas, enquanto Deus não muda isso, não permita que isso venha azedar a sua vida, amargar a sua vida, a tal ponto de você, assim, deixar o todo do que Deus está fazendo por causa daquele espinho na sua carne. Não permita que esse espinho na carne estrague o destino da sua vida. A graça de Deus que já tem na sua vida é suficiente para tudo o que você tem para realizar. O que você já recebeu de Deus já é suficiente para o que você precisa nesse momento. E mesmo que as coisas ao seu redor não mudem. Por exemplo, seu cônjuge não muda. Sua vida financeira não muda. Talvez um estado de saúde ou uma deficiência que você tem de relacionamento não mude em você. Ainda assim é hora de você se firmar e dizer: eu vou cumprir o que eu tenho que cumprir. Eu vou ser o que eu preciso ser nesse tempo. E tudo que eu preciso da graça de Deus para a minha vida, eu já tenho. E seguir adiante. Então não fique focado na sua frustração. Porque se Paulo ficasse focado ali, naquilo que o incomodava, ele iria ficar preso em algum ponto. Ia ser uma âncora na vida dele, que iria impedi-lo de chegar ao seu destino. O que dá a entender nesse texto é que Paulo diz o seguinte: gente, tem um negócio que me incomoda, eu pedi para Deus e Deus me deu a entender que o que eu preciso eu já tenho, e como se Deus não fosse mudar isso na minha vida. O que você fez, Paulo? Ele falou: eu segui a vida com aquilo mesmo diante daquele problema, porque aquele problema não vai deter o que Deus tem na minha vida.
É essa mensagem que Paulo está passando para a gente. A fé é confiar em Deus quando a vida não faz sentido. Tem determinadas coisas na vida da gente que a gente não entende. Tem determinadas coisas na vida da gente que a gente não compreende. Por que é dessa maneira? Por que não poderia ser diferente? Mas quando a gente está com os olhos em Deus, é como se a gente dissesse: Deus, isso aqui me incomoda, mas apesar de me incomodar, eu vou prosseguir acreditando, como aquela formiguinha que está andando e Deus está olhando lá de cima, acreditando que o Senhor está vendo o meu futuro e que o meu futuro está bem guardado pelo Senhor. Os caminhos de Deus são sempre melhores do que o nosso. Nós só somos barro na mão de um oleiro. Deixa Deus fazer com a gente do jeito que Ele quiser. A Bíblia conta sobre a vida de um homem que foi também tremendamente usado por Deus. É um outro homem também que sem ele nós não teríamos muito da história. Enquanto que Paulo se refere ao Novo Testamento, vou citar um do Antigo Testamento, Moisés. Moisés tinha um grave incômodo na sua vida. É muito provável, nós não sabemos exatamente qual era o problema, sabemos que é na fala de Moisés. Algumas pessoas chegam a dizer que talvez Moisés fosse gago. Pode ser outras coisas. Lendo o texto, até checando o texto original, não diz claramente qual era esse problema na fala de Moisés. Pode ser também que Moisés tivesse um problema de comunicação mesmo. Ele teria que marcar uma audiência para falar com o homem mais poderoso sobre a terra naquele momento. Quando a gente lê a Bíblia Sagrada e ouve que Moisés foi falar com Faraó, parece uma coisa tão simples, mas, gente, é o maior imperador, a maior força de poder militar, econômico, o homem mais poderoso do mundo da época. Moisés marca uma audiência com ele e vai falar com ele. E vai falar uma coisa em desagrado àquele homem, vai falar para aquele homem: olha, tem uma turma enorme de escravos seus aqui, eu quero retirá-los daqui. Como se o homem falasse: tudo bem, vai lá, nada. Moisés sabia que a coisa ia ser difícil. E ele pede para Deus, falou: Deus, eu não consigo falar com ele. A gente não sabe se Moisés era gago, como algumas pessoas falam, ou talvez se Moisés, entenda a minha expressão, ele falasse assim: Deus, eu entro em pânico a hora que eu vou falar com o cara. Eu não sei falar com gente assim. A hora que eu for falar com ele vai dar um branco, eu vou ter assim a síndrome do pânico. Imagina, você marca uma audiência, o cara fala: você tem 3 minutos para falar com ele, e você... Vão retirar Moisés, ele não vai falar. Moisés cumpriu o propósito de Deus na vida dele mesmo com esse defeito. E Moisés chegou para Deus e falou: Deus, eu não consigo. Deus falou: tudo bem, seu irmão, Arão, vai com você. Você passa tudo o que é para o Arão falar. E o Arão fala. É interessante que Moisés pareceu agora um homem importante. Porque os homens importantes naquela época não eram eles que dirigiam a palavra, eles tinham uma pessoa que falava por eles. Então Moisés entra diante do faraó, faz assim, e o Arão começa a falar. Deus estava aproximando Moisés do irmão dele. Um problema na vida do Moisés fez com que ele se tornasse dependente da vida do seu irmão, que foi braço direito dele por anos da vida dele. Às vezes nós não percebemos, mas problemas e defeitos na nossa vida começam a fazer com que a gente valorize quem está do nosso lado, gente que pode nos ajudar, gente que está conosco naquele momento, gente que quer demonstrar o amor para a gente e não sabe como, e é exatamente a sua falha, o seu defeito, o seu problema que permite com que essas coisas se aproximem. Alguns de vocês, se não passassem por alguns problemas, talvez não conheceriam pessoas maravilhosas que vocês conhecem hoje. Em Êxodo 4:10 diz assim: disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo, não consigo falar bem. No entanto, Deus não removeu essa dificuldade dele. Seria mais ou menos assim: Moisés,
Se eu precisasse remover essa frustração da sua vida, se eu precisasse remover isso para cumprir o teu propósito, eu faria. Precisa? Não. Você vai continuar com isso. Porque eu vou usar isso para aproximar você do seu irmão. Meu irmão, se você está pedindo para Deus remover alguma coisa de sua vida e Ele ainda não removeu, é porque isso não é um empecilho para o que Deus quer realizar através de você. Amém? Guarde isso. Porque talvez alguns de vocês estão jogando no seu espinho na carne, no seu problema, na sua dificuldade, como diz Moisés aqui, na sua dificuldade de falar, você está jogando sobre aquilo toda desculpa possível para não realizar o que você precisa realizar. E Deus está dizendo, isso não é empecilho para você. É como se Deus falasse, eu quero te provar que você é capaz de realizar o que eu tenho na tua vida, apesar desse seu defeito, desse seu problema, desse seu espinho na carne, disso que te dói, disso que te atrapalha. Eu consigo. O que a gente às vezes não compreende é que nós somos cheios de imperfeições. Você não precisa ser perfeito para Deus usar você. Aliás, gente perfeita não existe. Por que você está procurando uma coisa que não existe? Só existe gente defeituosa. Deus só usa pessoas defeituosas. Tanto que a Bíblia chega a dizer, também novamente Paulo sabia muito bem disso, porque essa expressão é dele, em 2 Coríntios, no capítulo 4, Paulo diz assim, que Deus colocou esse tesouro, a revelação dele, a obra de Cristo, a unção, a graça, o poder de Deus, Deus colocou isso em vasos de barro. Nós somos esse vaso de barro. Por quê? Vaso de barro tem imperfeição. Ele pode ser o mais bonito possível, mas se você olhar no detalhe, você vai encontrar imperfeição. Não existe pessoas perfeitas. Nossos corpos são imperfeitos. Não existe perfeição no nosso corpo. Aliás, quer ver uma pessoa quer ver uma fase da sua vida em que você percebeu bem isso de sua imperfeição? É durante a sua adolescência, não é verdade? Por exemplo, eu acredito que a maioria de vocês aqui, talvez não a totalidade, mas a maioria de vocês aqui já quis mudar alguma coisa na sua aparência. Quis ou não quis? Sabe aquela coisa assim, o cara tem olhos castanhos, ele queria ter verde. A pessoa tem olhos verdes, falou, eu queria ter olhos escuros. É coisa de adolescente, que quer mudar o tempo todo. Você não imagina, por exemplo, quer dizer, você imagina, cada um tem a sua, né? Quem aqui é filho mais novo? Quem aqui é filho mais novo? Você é o mais novo da família. Isso, o Fernando é filho único. Ok, você que é filho mais novo, fala a verdade, você não foi zoado dizendo que você foi encontrado na lata do lixo? Todo irmão mais velho fala isso pro filho mais novo. Você é adotivo. Você foi achado na lata do lixo. Aí eu olho para minha mãe, descendente de índio, aquele cabelo liso escorrido. Eu olho para o meu irmão, cabelo liso escorrido, o apelido dele era Aritana. Aí eu olho o meu desse jeito, eu comecei a acreditar. Até um dia que a minha avó me mostrou uma foto do meu avô, que ela guardava em segredo. Era uma história da vida dela que eu já lhes contei, era um segredo da vida dela. Eu já era quase pré-adolescente, quando pela primeira vez eu vi uma foto do meu avô. Quando eu bati os olhos, vi aquele cabelinho pichainho assim, a minha primeira frase foi, seu desgraçado, foi você. Desculpa, gente, primeiro relacionamento meu com meu avô. Mas, e aí? O que você faz com esses defeitos? Todo mundo quer mudar alguma coisa, não é? Na sua cor, no seu jeito de ser. Todo mundo quer mudar, não está contente com algo da sua vida, porque você considera aquilo imperfeições da sua vida. Agora, outros homens de Deus também passaram por essas coisas. Por exemplo, Paulo apóstolo, dá a entender, lendo alguns trechos das Escrituras Sagradas, que Paulo tinha um sério problema na sua visão. Nós não sabemos exatamente onde isso ocorreu,
Provavelmente, quando ele foi apedrejado entre Icônio, Listra e Derbe, que conta de um apedrejamento que ele passou. Lembra, apedrejamento, gente, não é aquela coisa de pegar pedrinha e jogar na pessoa, não. É ritual, amarra-se a pessoa, joga uma pedra no meio da cabeça da pessoa para matar, depois joga-se pedra e faz um montão de pedra até que se tenha a pessoa como morto. Paulo foi tirado para fora da cidade como morto, ou seja, para ser enterrado, e aí se levanta e começa a andar. Opinião minha, eu acho que Paulo de fato morreu e ressuscitou ali. Agora, as marcas ficaram. Tanto que aquela região é a região da Galácia, e Paulo fala, foi por causa de uma enfermidade que vocês me acolheram. E ele conta como os Gálatas foram tão gentis com ele, acolhendo, como Paulo deve ter passado os próximos dias da sua vida. Depois, na carta aos Gálatas, ele assina, porque sempre é um amanuense que faz, não é? As cartas. E ali no final das cartas, Paulo pega-se e fala, escreve alguma coisa, que nós não sabemos ali exatamente o que ele escreveu, ele fala, veja com que grandes letras vos escrevi. Ou seja, ele não estava nem enxergando direito. Agora, um homem usado em cura divina, um homem que via gente sendo curada através do ministério dele, e ele mesmo tinha uma doença que não passava. Será que é esse o espinho na carne do Paulo? Nós não sabemos. Quando nós lemos sobre Moisés, nós vemos que o problema do Moisés era a dificuldade para falar. Não sabemos se era um defeito de linguagem, uma gagueira, ou se era um pânico que ele tinha. Como é que eu vou ser líder se eu não consigo falar em público? Como isso? Quando você pega, por exemplo, um homem como Timóteo, nós sabemos pelas escrituras sagradas que Timóteo tinha sérios problemas no seu estômago. E qualquer pessoa que tem um problema gastrointestinal sabe como isso mexe com o seu humor, com sua predisposição. Parece que a vida fica azeda, amarga por causa daquilo. Essa indisposição acompanhou a vida do Timóteo. Eliseu, na Bíblia Sagrada, tinha um problema de ser zombado por falta de cabelo. Eu não sei por que Eliseu é o único careca que é zoado na Bíblia, mas Eliseu era zoado por ser careca. E isso, pelo jeito, o incomodava. Epafrodito é um homem que não era zoado pelo nome, não. O nome é estranho, mas não era por isso. Mas ele tinha um corpo tão fraco que ele sofria com sua fraqueza ou estresse. Diz Paulo acerca de Epafrodito que ele adoeceu quase vindo a morrer, tal assim o corpo fraco que ele tinha. E ainda assim Paulo fala para honrar homens como ele, porque era um homem digno que apesar da doença ele dava o melhor de si para Deus. É interessante, mas nenhum desses homens deixou de cumprir o propósito de Deus na vida deles por causa do seu defeito, por causa do seu problema. Nenhum deles. Se aquilo fosse empecilho, Deus teria removido. Mas não era. Deus estava dizendo para eles aquilo que ele disse para Paulo: minha graça te basta. Minha graça já é suficiente para você. Eu te dou o suficiente da minha graça para compensar, para poder te levar e ter experiências comigo, apesar do problema que você está passando. Então, meu querido, pare de reclamar e não deixe que isto roube a sua alegria de viver. Quando e se for a hora de remover isso da sua vida, Deus o fará. Amém? Enquanto isso não acontece, entra nessa graça. Chega para Deus e fala: Deus, minha vida está nas tuas mãos. De fato tem isso aqui que me incomoda. O Senhor sabe o que me incomoda, mas eu posso não entender nesse momento. Não faz sentido isso na minha vida. No entanto, eu confio no Senhor. Eu não tiro os meus olhos do Senhor. Meu irmão, minha irmã, você não precisa colocar a sua vida em espera só porque você carrega uma frustração no seu íntimo. Você não precisa. Você não precisa falar assim: não, deixa, só depois que eu resolver isso aqui que me incomoda que eu vou seguir a minha vida. Para que você vai perder todos esses anos da sua vida? Paulo mais tarde descobriu
que aquele espinho na carne estava produzindo algo nele. Mas ele só percebeu isso depois que ele continuou. Dessa maneira, ele provou para ele mesmo que ele não iria parar de correr aquela corrida que ele tinha na sua vida. Ele não iria deixar de fazer o que ele tinha para fazer na sua vida por causa daquele incômodo. Só porque as coisas não estavam saindo do jeito que ele queria. Ele entendeu uma das grandes verdades da vida da gente. Enquanto nós enfrentamos esses problemas, Deus está trabalhando no nosso caráter. Meu irmão e minha irmã, enquanto você enfrenta esse seu problema, seja de saúde, seja um incômodo pessoal, seja um momento que você está passando na sua vida que você não entende porque você está passando, saiba de que algumas qualidades, algumas habilidades, elas só podem ser produzidas em você debaixo de pressão, debaixo de aflição. Alguns dos átomos que nos acompanham, como por exemplo o ferro ou tantos outros, só podem ser produzidos quando existe um hiper, super, mega blaster aquecimento numa estrela, a tal ponto que a estrela explode por causa daquilo, se tornando uma supernova. É o único jeito de produzir algumas coisas como ferro, por exemplo. Então note, algumas coisas na vida da gente só produzem debaixo de pressão. Seus músculos só crescem debaixo de pressão. Você precisa colocar pressão neles para que eles cresçam. Não crescem automaticamente. Ele precisa, para se fortalecer, ele precisa de pressão. A pressão na sua vida ela é necessária para produzir algumas coisas que você precisa. Então Deus está usando esta pressão. Há coisas na nossa vida que só são formadas dentro da fornalha da aflição. Quando nós passamos pela fornalha, é que estas coisas começam a ser produzidas na nossa vida. Isaías 48, no versículo 10, o profeta diz assim: veja, eu refinei você. Eu refinei você. Eu tirei impurezas da sua vida. Eu mexi na tua vida, onde? Na fornalha da aflição. Eu aprovei na fornalha da aflição. Aquela aflição que você passou foi necessária para produzir algumas coisas no seu caráter. Aprenda uma coisa, você não pode ser promovido sem antes passar por uma preparação. A tua vida, para ser preparado, os dons que existem na sua vida, aquilo, veja bem, alguns dons que você precisa para te levar para um novo nível na sua vida, algumas coisas que você precisa. Eu usei aqui um exemplo um tempo atrás de uma escada. Quando você precisa experimentar um novo patamar na sua vida, patamar é esta parte aqui do degrau, tem o espelho e o patamar. Quando você vai para um novo patamar da sua vida, os dons que você precisa para levar para lá, talvez para serem produzidos na sua vida, só podem ser produzidos debaixo de pressão, de fornalha, de problemas. Então, meu irmão, cada tribulação que você passa, cada problema que você enfrenta, cada aflição que você passa, cada mudança que daqui a pouco te trouxe novos incômodos e novos problemas na sua vida, aquelas coisas são necessárias para desenvolver dons na sua vida que talvez você ainda não esteja vendo. Eles estão de forma embrionária na tua vida, para eles se desenvolverem somente a aflição para causar isso na sua vida. Deus não pode dar um crescimento para você, levar você a assumir algo, se você não tem o caráter já preparado para assumir aquilo que Ele tem para você. Se você não for preparado para assumir determinado posto na sua vida, o que vai acontecer é que, se você não foi preparado, você vai chegar lá e não vai demorar muito tempo lá, porque você chegou sem preparo. Por isso a fornalha da aflição, por isso os problemas que você passa, porque são eles que estão trabalhando na tua vida para poder desenvolver o caráter que você precisa, o caráter preparado. O seu caráter está sendo trabalhado por Deus quando você atravessa tempos de dificuldade.
Aqui está a beleza da coisa. Se enquanto você pede para Deus para mudar isso que você carrega como uma frustração no íntimo, se enquanto você pede, você não desiste dos seus sonhos, não desiste de fazer a obra que Deus deu para você fazer na sua vida, mesmo que aquilo que você está pedindo não mude, você, naquele tempo, é que está sendo mudado. Seu caráter está sendo trabalhado por Deus. E tenha certeza, quando isso tudo passar, você vai ver que você vai ficar melhor lá adiante. Seu caráter é mais importante que o seu talento. Porque você pode ter um talento magnífico, mas se você não tiver um caráter apurado, forte, você não vai longe. Nós conhecemos isso na história. Não precisa ser só dentro da igreja. Fora da igreja você conhece homens, mulheres que eram artistas brilhantes, ou pessoas que poderiam ser grandes diplomatas na nossa política. Gente que você percebe, o cara está lá, você pode perceber, alguns dos nossos políticos, eu sei que tem muita gente que não presta, mas alguns dos nossos políticos são pessoas formadas, trabalhadas, inteligentes, seriam ótimos governadores, mas não foram trabalhados no seu caráter. Por isso se deixaram se corromper, amaram dinheiro e por causa da sua falta de caráter estão caindo. Então você nota que muitas pessoas têm excelentes dons, mas não deixaram ser trabalhadas ao longo da vida. As aflições iriam trabalhadas, mas elas fogem das aflições, não permitem que as aflições desenvolvam o seu caráter. Então, é o tempo de você confiar de que Deus está trabalhando em você nesse tempo, visando algo melhor no seu futuro. A questão não é se você vai confiar em Deus, mas me permite a expressão, será que Deus pode confiar em você nesse tempo? Você vai passar no teste? Você vai ficar firme? Mesmo que essa sua frustração íntima não seja resolvida? Se você não é fiel no deserto, como é que Deus pode confiar que você vai ser fiel quando estiver na terra prometida? O deserto na Bíblia Sagrada nos lembra esse tempo de transição. É interessante. Entre o Egito e a terra prometida, aquele povo teve que passar por um deserto. Um deserto que numa caminhada demoraria, talvez com todas as paradas necessárias, demoraria uns 2 meses para eles chegarem até a tal terra prometida. Levaram 40 anos. Por que 40 anos? Porque foi difícil expurgar da vida daquele povo o Egito. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Então precisou de 40 anos Deus trabalhando na vida desse povo, nesse deserto, provando, trabalhando, mexendo nesse coração, para que eles pudessem chegar na terra prometida. A minha pergunta é se você vai se deixar ser trabalhado por Deus nesse período da tua vida. Se você vai permitir que essa sua frustração, isso que você não consegue vencer, seja físico, seja emocional, seja qual área for da tua vida, se você vai permitir que Deus use isso para trabalhar no teu caráter e mexer com você. Se você for purificado ali no deserto, então você vai experimentar a terra prometida. Vamos ver um texto da Bíblia Sagrada que mostra isso. O texto é de Deuteronômio. Deuteronômio no capítulo 8, começa a dizer assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Sim, ele te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Muitas vezes, nós estamos dando o nosso melhor
mas não estamos vendo crescimento na nossa vida. Esse é um tempo em que Deus está mexendo com você. Esse é um tempo em que Deus está trabalhando dentro de você. Mas entenda a minha expressão, continue com o seu espírito de excelência. Continue dando o melhor de você. Continue sendo bom para as outras pessoas e dando o melhor no que você faz. Muitas pessoas, elas deixam que aquilo que elas estão frustradas no íntimo as faça desistir dos seus sonhos, ficam amarguradas, param na vida. Elas estão se esquecendo de uma coisa que eu gostaria de te lembrar nesse momento. Tudo isso é um teste. É um teste para você, como o texto de Deuteronômio fala. Deus está dizendo, era para te provar isso. Não era para te reprovar, era para te aprovar. Eu estava te provando para te aprovar. Se você mantiver firme, você vai chegar onde precisa chegar. Se você se mantiver firme, você não vai morrer no deserto. Você vai entrar dentro da sua terra prometida. Amém? Então, fique firme com Deus. Penúltima menção de texto bíblico, esse eu vou narrar aqui para vocês. Antes de narrar esse texto, eu queria falar algo aqui com cada um de vocês que estão se identificando nessa mensagem, dizendo, é um fato. Tem algo na minha vida que eu não falo para as outras pessoas porque elas não vão me entender. Mas aquilo me frustra. É como se eu tivesse um defeito, uma âncora na minha vida que me prende. Eu tenho alguma coisa que é segredo meu e que aquilo me atrapalha a caminhar, me atrapalha a andar. Eu tenho algumas frustrações, algumas coisas em mim mesmo que eu não gosto, que elas me incomodam. Eu queria te mostrar uma coisa. Deus te trouxe aqui hoje só para te dizer isso. Não pare, apesar disso. Eu vou te dar graça. E você vai ver o seguinte, se eu tirar isso de você, você não vai ser trabalhado no seu caráter, eu não posso te levar mais adiante. Porque o que eu preciso fazer com você, eu preciso de um você modificado. E a única forma de eu produzir uns dons na sua vida que você ainda não tem, é através da aflição. Por isso eu estou trabalhando isso na tua vida. Nós temos uma história em Gênesis, a história de Jacó, Raquel e Lia. Jacó foi um homem que ele amava uma mulher. Ele amava Raquel. Ele foi enganado pelo sogro dele. Ele trabalhou 7 anos, porque o homem naquele tempo comprava a mulher do sogro. Era assim. Ele dava um dote, ele não tinha. Ele falou, eu não tenho dinheiro para comprá-la, eu quero, o que eu faço? Negociou com ele, 7 anos de trabalho. Cara, essa mulher, hein? Pega seu salário, multiplica por 12, depois por 7, imagina. Cara, essa mulher. E aí no dia em que ele vai se casar, tá lá bonitinho, tudo mais, pega a mulher, tá na hora de beijar a noiva. A hora que ele levanta o véu, é outra. Falou, mas não é essa. Aí vem o sogro com a história, é que na nossa tradição, a mais velha tem de casar primeiro. Então se casa com a mais velha, daqui a 7 anos eu te dou a mais nova. Mais 7 anos para trabalhar. Nós temos 3 pessoas frustradas. O Jacó se sentindo enganado. A Raquel, que foi um objeto de negócio, vendo o homem que a amava ter que se dedicar a uma outra mulher que não ela. E a Lia, que teve que conviver a sua vida com um marido que não a amava. A Raquel, ela não podia ter filho. E passava essa aflição que era colocada, esse peso social que era colocado sobre a mulher naquela época. Assim como Jacó, Raquel e Lia, você pode ter coisas na sua vida que te frustram. Coisas que Deus ainda não removeu da sua vida. Mas não deixe que isso te azede. Faça o que você puder fazer. E confie que Deus irá fazer o que você não pode.
Então, eu queria falar com você, mulher, que talvez como Raquel, não pode ter filhos. Você precisa chegar para Deus hoje e falar: Deus, ainda que eu não possa ter filhos, eu não vou deixar que isso venha amargar a minha vida. É aquela história, eu não entendo, eu não compreendo, mas eu estou confiando que o Senhor sabe o porquê. Nessa semana eu conversava com um casal na nossa comunidade, um irmão, e ele me falava isso. Ele falava: nós amargamos por anos tentando ter filhos e não conseguimos. E ele falou com alegria, ele falou: nossa vida está resolvida. Nós estamos já na fila da espera para a adoção de um bebê. E aí eu lembrei de algo. Eu falei: sabe fulano de tal? Sim. Ele é adotado. Imagina como ele fica feliz de saber que os atuais pai e mãe deles, não o progenitor, o pai e mãe é quem cria, não puderam ter filhos. Porque se eles pudessem ter filhos, ele não teria a vida que tem, não estaria entre nós aqui, talvez a vida dele seria uma outra história. Então, não deixa que a amargura tome o teu coração por causa de algumas coisas que você sente que é um empecilho na sua vida. Olha Deus assim, mesmo que eu não consiga o que eu estou pedindo, eu não vou desistir da vida. Imagine como a vida seria outra para tantos de nós aqui, se Deus respondesse algumas das nossas mais loucas orações que nós já fizemos. Não é? Eu na minha adolescência, eu orava. Eu pedia para Deus que eu queria morar no exterior, que eu não aguentava mais esse Brasil, que eu queria outra coisa. Eu pedia isso para Deus. Deus não me respondeu essa oração. Hoje eu olho para trás e falo: ainda bem. Ainda bem que Ele não respondeu. Se você vir alguém melhor do que você, não é difícil, é só você procurar que você vai achar. Você vê alguém mais bonito que você sabe que também não é difícil. Mais rico, isso não é difícil. Mais talentoso, não é difícil. Mas não fica com inveja, não fica com ciúme. Você precisa entrar naquele estado da vida onde a gente fica em paz com o que a gente é. Em outras palavras, eu tenho meus defeitos, mas como Paulo mesmo falava, né? Eu não vou deixar que esse espinho na carne, que esse meu defeito, seja um breque, um freio de mão, não é, puxado no andar da minha vida. Deus já me deu graça suficiente para eu fazer o que precisa ser feito. Amém? Tenta chegar nesse estado de paz. Quando você conseguir entrar em paz com quem você é, quando você olhar a tua vida e ver que, mesmo com aqueles defeitos e dificuldades, você tem paz, eu te garanto, quando você chegar nesse ponto, você entrou num outro nível de vida, preparado para ser usado por Deus para tanta coisa. Se você permanecer em paz, isso ativará sua fé em Deus. E Deus irá remover o que precisa ser removido, fará o que precisará ser feito e mudará o que precisa ser mudado. Mas primeiro você precisa entrar nesse estado de paz. Não deixe que essas frustrações íntimas afastem você do seu destino. Não permita que aquilo que te faz sofrer no íntimo destrua a beleza da sua vida. Se Deus não as remover, continua fazendo o que você tem para fazer. Segue o teu caminho. Não tente entender todos os porquês. Não deixe seu coração ficar amargo. Deus vai mudar o que precisa ser mudado. E o que não precisar, Ele vai falar: eu vou te provar que eu vou te usar mesmo assim, do jeito que você está. Por isso que a Bíblia fala: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Amém? Esse é um momento onde eu queria aqui, entenda a minha expressão aqui, fazer um apelo. Eu não vou chamar você à frente. Meu apelo é para que você tome consciência de algo. Então, vamos nesse momento fechar os nossos olhos, sentado mesmo como você está.
Feche seus olhos. Nesse momento. Eu gostaria agora que, se você tem no seu íntimo alguma coisa que te perturba, seja um defeito físico, seja alguma coisa física, não precisa nem ser defeito, alguma coisa física, alguma coisa na química do seu corpo, seja alguma coisa na sua alma, seja alguma coisa de relacionamento, seja uma frustração que você carrega profissional, aquela empresa que te mandou embora e que você não consegue até hoje admitir que você ainda acha que você deveria estar lá, aquele dinheiro que você perdeu, aquele negócio mal feito, aquela situação que hoje te frustra. Esse é o momento para você entregar isso nas mãos de Deus e falar: Senhor, seja feita a tua vontade. Faz isso agora. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Lança sobre ele toda a tua ansiedade, tudo que te incomoda. 1 Pedro 5:7. E ele vai cuidar de você. Lança sobre ele. Põe nas mãos de Deus agora. Eu quero orar por você. Senhor, põe tua paz no coração dos meus irmãos. Liberte os meus irmãos desse peso. Que eles possam conhecer um Deus bondoso. Que eles possam conhecer e ter fé num Deus que está olhando o futuro e compreende este presente na vida dessa pessoa. Pai, dê a eles a tua paz. Mesmo no meio de toda a tormenta e tribulação que essas coisas causam na sua vida, dê a eles a sua paz. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos. Sabendo que em qualquer situação que passarmos na nossa vida, o Senhor é o Deus que vai cuidar de nós no meio disso tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem um texto para te falar. Livro de João, capítulo 13. Os irmãos conseguem colocar o texto para mim? João, capítulo 13. Lê isso comigo. Vamos lá. Jesus respondeu: agora você não entende o que estou fazendo, porém mais tarde vai entender. Amém. Você entendeu perfeitamente o que Deus te falou agora. É como se Deus falasse: calma, você não está entendendo agora. Já pensou o que você fala para uma criança quando você está fazendo uma festa surpresa para ela? E está indo para um lugar onde ela não era onde você tinha combinado. E ela começa a te fazer pergunta e você fala: espera. Mas eu quero saber, espera. Você não está entendendo. Eu sei. Ou como diz até o texto de Jeremias, do profeta: eu sei os meus pensamentos a seu respeito. Eu sei o que eu tenho preparado para você. Eu vou te dar um futuro e paz. Eu sei. O que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer é chegar e adorar a Deus. É isso que a gente tem que fazer. É aquela adoração. Isso é fé. Isso é fé. Entenda bem, alguém fala assim: não, fé é quando eu olho, eu tenho coisa. Não, quando você tem coisa na mão, você não precisa mais de fé. Fé é quando você não está enxergando nada na tua frente. Fé é quando você fala assim: Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu confio de que o Senhor sabe o que é melhor para a minha vida. É nesse momento que a gente tem que adorar a Deus. Então eu quero te convidar como lição de casa para essa mensagem, uma semana de adoração diante de Deus. Nessa semana, canta mais do que você cantou a semana passada. Nessa semana, pronuncie palavras de adoração a Deus mais do que você faz até de costume.
Encha a sua mente, a sua vida, com essa mentalidade de louvor e adoração, de gratidão a Deus diante de tudo que você está passando. Confia no Senhor. E Ele sabe que Ele vai fazer. A Bíblia diz: confia no Senhor, que Ele vai endireitar as tuas veredas. Ele vai guiar o teu caminho. É isso que Deus vai fazer. Amém?